Olá, aqui é Fernanda Vidigal, saindo do Halloween e passando pelo dia primeiro, chegando no Dia dos Mortos e querendo fazer uma homenagem nesse Tarot Review de baralhos. Uma homenagem a alguns dos baralhos que eu tenho voltados para a Wicca, voltados para o paganismo, voltado para as bruxas. Então, todos eles são Tarô Prateado das Bruxas, aí eu tenho o Everyday Witch Tarô, o Witches Tarô e ainda tenho o Witchy, que seria o Teen Witch Tarô. Então, cada um deles de uma procedência. Então, o Tarô Prateado das Bruxas é da editora Alfabeto, é nosso, nacional. O Everyday Witch foi recentemente feito, lançado, se não me falha a memória, pela Isis Editora. Então, a gente tem uma versão traduzida, nacional, eu não me lembro mais se é a bruxa do dia a dia, ou o dia a dia da bruxa, ou se também não temos já também o Tarô das Bruxas, esse outro aqui também, ou pela Isis ou pela própria Alfabeto. Mas, ao que parece, são baralhos que foram recentemente traduzidos e entraram para o mercado. Né? Esse pequenininho do Lois Carabé eu já não sei, porque ele é um fundo de loja, eu só ouvi na versão mesmo importada, mas é um fundo de loja, então, querendo ou não, né, não sei exatamente, eu acho que nacional nós não temos ele não. De qualquer forma, está valendo para quem está aqui no Brasil, BR, né? Vamos falar de BR. O Tarô Prateado das Bruxas está bem lindão, tá? Vem de novo com essa caixa de encarte, né? Que protege, vem o baralho no meio, o livrinho ali atrás. Então, a gente tem um aporte bem legal, né? Além disso, essa imagem do 2 aqui bem lindo, né? Uma bela apresentação do baralho. E aí a gente tem, não um livreto qualquer, um livrinho mesmo, um livrinho muito bonito, em papel couché, grosso, tá? Inclusive ele é todo costurado, então eu nem tive coragem de abrir mais que isso, sabe aquele livro que você leva com carinho? E todo muito bem explicando cada arcano maior, cada naipe, cada arcano menor, né? Como ele diz, longe de querer pretender ser alguém que vai ensinar você a ser uma bruxa ou fazer parte de um coven e tudo o mais dos mistérios, mas ele traz bem boas explicações, o que corrobora com o manuseio do tarô. É um tarô de tamanho que eu gosto, por conta de ter mãos grandes, então é um tarô que eu falo que é o tarô G, não é o GG, mas é um tarô G. Né? Então, ele tem um tamanho grande de carta, que eu gosto, porque as imagens são bem bonitas, é um baralho bem bonito, envolvente, assim, sedutor, com algumas novas imagens para refletir, para pensar, né, dentro dos arcanos, maiores ou menores. Tem umas coisas muito legais para pensar, desde o gatinho no asa de bastões, ao fogo, cadê o outro asa aqui? De espadas, também bem bonito, não é? Com um atame bem bacana, falando do ar. Aí depois vamos correr para as figuras, mas ele segue, então, todo o desenho das 78 cartas, certo? Então, ele é um tarô tradicional, com um design novo, mas baseado no antigo tarô. Qual deles? Qual deles? As de pentáculos. Ele vai ter as 4 figuras da realeza. Deixa eu até mostrar aqui no pajem de pentáculos, vindo como a pajem, né? Aí depois vem o cavaleiro, a rainha e o rei. Então, esse, inclusive, seguindo bem, olha que as de cálices, bem bonito, seguindo bem a tradição do que é o tarô. 4 naipes com ases, 4 figuras da realeza, pajem, cavaleiro, rainha, rei, né? Bem legal. Então, assim, se você sabe o tarô de base, né? Você vai saber ler esse tarô com tranquilidade. Ele tem imagens para todas as pequenas, então ele está se baseando no Rider-Waite, ou como todo mundo chama de White, né? Então que seja. Mas por conta de ter em cada um dos arcanos menores uma imagem ou uma proposta de
de uma historieta, né, de uma cola de impressão sobre o que o arcano pequeno quer dizer. Então, a gente sabe que quem fez isso primeiro foi a Pamela, né? De verdade, o Worth vai fazer uma coisa próxima, mas quem realmente fez foi a Pamela e o Rider-Waite. Então, querendo ou não, aí a gente tem um legado que está nesse baralho e um outro legado que faz esse baralho ser, então, um baralho baseado no baralho moderno de 1940 e os quebrados, que é o do Rider-Waite e da Pamela Smith, porque eles são os primeiros a trocarem de lugar a força e a justiça. Então, nesse baralho também, a justiça vai virar 11 e a força vai virar 8. Então, força 8, né? Está aqui, e a justiça 11. Então, essa é uma grande mudança que começa, então, a partir do Waite e vai estar vindo até a nossa geração através de baralhos como esse, que se baseiam, então, nessa divisão da Pamela e do Rider-Waite. Nem a favor, nem contra, claro que eu sou de formação do vovô, do velhinho, da base, da tradição, então eu fico com a divisão dos arcanos maiores para mim na cabeça para a eternidade, onde a justiça é 8 e a força é 11. Mas aqui a justiça é 11 e a força é 8. Ok? Então, quando a gente decora isso e sabe que isso foi uma adequação, né, dos autores para poderem fazer os estudos herméticos do jeito que eles acreditavam que tinham que ser na Aurora Dourada, é que eles fazem a inversão dos arcanos e assim ficou, tá? Assim ficou e é como eles influenciaram todo o futuro. Então, o tarô prateado das bruxas, ele é baseado no Rider-Waite, ou Rider-Waite, e na Pamela Smith, nas suas divisões e na sua apresentação de arcanos maiores e menores. Da mesma forma, o tarô da Everyday Witch, ou o tarô diário da bruxa, né, o tarô do dia a dia da bruxa, bem como o do Witches Tarot. Então, todos esses baralhos, pelo que eu entendo das bruxas que eu tenho aqui comigo, esses 3 aqui, eles estão baseados no weight e na divisão e na confecção, na divisão dos maiores e na confecção dos menores com as suas imagens. Esses outros eu os comprei importado há mais tempo, antes de terem aqui. De qualquer forma, em geral, os importados vêm com um QR Code para você baixar, se quiser, o livreto, não é? Aquilo que são as informações, porque hoje em dia eles não mais estão imprimindo, né, ou printando isso. É um baralho bem de bruxa, então esse vai ter bruxa por tudo e gatinho por tudo. Uma graça, também se valendo das mesmas divisões do tarô tradicional, que significam 22 arcanos maiores e 56 menores, como o primeiro que a gente viu. Também dividindo por naipes, os 4 naipes enquanto espadas, aí depois a gente vai ter ouros ou pentáculos, espadas, pentáculos, e vamos ter as figuras da realeza entre pajem, cavaleiro, rainha e rei. Né? Aqui não mantém a tradição, então assim, não tem nenhuma diferença para nenhum outro tarô. 56 menores, dividido em 4 naipes, com 4 figuras da realeza, tudo certinho, mesma ideia, nenhuma mudança, bem bonito, bem gostoso. As imagens são bem baseadas na Pamela, um detalhezinho aqui, outro acolá para a nova designer, mas está dentro do conhecido. Por isso que a gente sempre deve conhecer o tarô de base, um tarô de base, Marselha e Waite, por exemplo, para saber as diferenças, saber quais eram as intenções, quais são os significados e o que variou de um para o outro, muito pouco, para daí, então, poder fazer, porque dos menores houve grandes variações, né? Então, a gente precisa aprender, às vezes, a ver essas variações nas suas várias tentativas. E paus aqui. Bem bonito, lembrando que paus muitas vezes é a varinha mágica, como é no caso desse da Everyday Witch, da Deborah Blake.
Então, deixar aí para vocês, vamos ver se eu consigo fazer um printzinho aqui, e passar um pouco o dedinho, minha câmera hoje não está do melhor, ela está meio devagar. Né? E aí a gente tem o da Deborah Blake, que é legal e que eu acho que é a Isis que trouxe para traduzir. Aí a gente tem a da Ellen Dugan, que já não veio com QR Code. Ah, veio sim, está aqui atrás. Estava procurando ele, puxa, só agora que eu achei. E tem aqui atrás também para poder baixar as informações. Ele é um baralho com esse frame preto, eu gostei, tem umas cartas lindas. Esse mago, por exemplo, é maravilhoso, né? Ele está na web e como imagem, e tem algumas imagens primorosamente lindas aqui, muito bonitas. Então, ele também é um tarô tradicional, 78 arcanos maiores, 78 arcanos, 22 arcanos maiores e 56 menores, divididos em 4 naipes. Desses 4 naipes, a gente vai ter os 4 ases, as 4 figuras, que também vão estar divididos entre pajem, eles colocaram, inclusive, meninas, ou quase jovens e crianças no pajem, cavaleiro, rei e rainha, né, em todos os naipes. Então, assim, ele segue a tradição e traz separado, quando eu abri a caixa, estava separado os 4 ases. Então, o as de pentáculos, opa, as de pentáculos, o as de espadas, o as de copas e o as de bastões. Bem bonito. Né? Não sei o quanto está saindo, está meio desfocado, acho que eu estou de internet meio difícil hoje. Porque de resto a gente já melhorou os equipamentos melhor que pôde. Bom, mas isso então, esse é um outro. E aí, o pequenininho, que é um que eu comprei no fundo de loja, e mesmo eu tendo mão grande como eu tenho, né? Esqueci as meninas para fora aqui. É bem bonitinho as bruxas, ó. Bem legal, essa da sacerdotisa é o máximo. Uma rainha bem linda. Baralho bem bonito mesmo, no detalhe, o Everyday Witch. E o Piquititico, que é esse que eu vou colocar agora aqui em cima, né, o roxinho, que é considerado witch, que em inglês significa a pequena ou diminuta, eles vão traduzir como teen witch, então as bruxinhas ou a bruxa mais jovem, né, a witch. Ah, eu não mostrei, foi os versos, né? O desse da Everyday Witch é um gato, vassoura e chapéu, bem bacana. Deixa eu colocar o do prateado, que é bem bonito também, a parte de trás. Eu acho até que eu mostrei um pouco, talvez tenha sido o que eu mostrei melhor. Mas vamos lá. Aí a gente tem no Witches, a parte de trás do Witches também é bem bonito, né? Com o símbolo da deusa também, do paganismo, e bem bonito, porque tem esse céu vermelho, né? Ou o céu azul. Então, a gente tem essa figura aqui bem bonita no verso. Aí, a gente vai ter no prateado a parte prata. Vou mostrar esses de novo antes de eu abrir o pique roxo. Deixa eu contar para vocês por que um baralho pequenininho é bom de ter. Porque ele é bom de levar. Ele é pequenininho, ele cabe em qualquer bolsa, ele cabe em qualquer lugar, ele não se confunde com nota nem com dinheiro. Mesmo assim, talvez a alfândega te pague de qualquer forma para querer saber que raio de pedacinhos de papel é aquilo, que é orgânico, né? Aqui é a parte de trás do prateado, que é bem bonito. E aí, eu tenho um que eu ganhei de uma querida amiga, justamente porque uma vez a gente esteve juntas e eu estava sem o baralho de tarô, e ela disse, como assim?
né? Você não trouxe as cartas e vem me visitar. Porque você sabe que depois que você aprendeu a ler carta, né, gente? Olha, nem sei, mas a gente quase que só é conhecido porque a gente sabe ler carta. Então, tem uma predileção por aquilo que você faz muito grande, no meio social, na festa, na reunião, na família, uma coisa. Tanto tem aqueles que fazem assim, oh meu Deus, quanto tem a turma do tipo, você trouxe, tem uma pergunta para fazer, eu quero saber, papapá. Então, esse Witch Tarot, né? Ele estava na loja Merlin lá de Santos e certamente ficou bastante tempo na loja, porque você vê que ele queimou, ele virou azulzinho, ele já foi um dia do mesmo tom que é o fundo da carta. Então, é um fundo de carta até mais infantil, os desenhos são para jovens, os desenhos não são para adultos, mas são muito bons para animação, né? Então, é um baralho todo voltado para as meninas, sobretudo para as meninas bruxinhas novinhas, né? Bonitas, elegantes, vaidosas. Então, tem uma cartinha mais fofa que a outra, uma graça. E ele, sim, faz algumas pequenas mudanças. Bom, uma das coisas que ele se mantém tradicional nos arcanos maiores, de 1 a 21, ele é um seguidor do tarô de Marselha. Por quê? Porque a carta 8 é a justiça e a carta 11 é a força. Então, a divisão em termos de arcanos maiores desse baralhinho da Witch é baseado no tarô vovô, no tarô de Marselha. Enquanto que os 56 menores, né? Então, aqui a gente também tem um deck de 78 cartas, é um deck tradicional. Mas a divisão aqui ficou um pouco diferente, ficou com o nome de bruxa para a gente jovem entender. Então, os naipes são divididos no naipe das chamas, que é, sem sombra de dúvida, fogo, e é paus. Aí tem o naipe das pedras, que diferentemente vai ser pedra em todos os... Aparece a pedra o tempo inteiro e no ais aparece a estrela, lembrando que é ouros. Aí depois você tem o naipe dos caldeirões, dos caldeiros, e que são nada mais, nada menos do que a gente está falando das taças, então os caldeiros, e vem com o sapo como emblema forte, e por último, as vassouras, as escobas. As escobas aqui bem bonitinhas, né? Também fazendo a divisão. Então, eu imagino que se a gente tem... quem que eu esqueci aqui? Ah, vem espadas, vem uma espadilha, um atame bem no as aqui, para lembrar que isso é espadas. Então, espadas, aqui nos caldeiros, copas, nas pedras, ouros, e nas chamas, a gente tem as chamas ou o fogo, paus. Bom, o que a gente também tem nessa divisão? Peraí que eu não estou filmando direito isso aqui para vocês. Vou tirar o livro aqui do lado. Então, a gente tem aqui o naipe de espadas nesse baralhinho, depois a gente tem os cálices ou caldeirões, ouros ou pedras, né? E aqui o de fogo, de paus. Nos arcanos maiores, a divisão é então por Marselha, com figuras bem próximas do original do tarô e algumas inventividades, algumas diversões bruxísticas, todas de bruxas, mas as cartas dentro da tradição, dentro do tradicional. Tirando esse louco que fica segurando o rabo da cabra montanhesa, né? Tudo ou mais é bem parecido, porque aqui ela não está caindo. Então, também há uma novidade quanto a esse louco, aqui o começo. É um baralho pequeno, então um baralho de fácil manuseio, talvez para quem tem até mão menor que a minha, mas ele é fácil de você levar em qualquer lugar, trazer, jogar, né? E bem bonitinho. Mas, além dessa mudança, elas também fizeram até a 10ª carta, então as numeradas são de 1 a 10, e em todos os naipes a gente vai ter uma carta que se chama a celebração de fogo, a festa do fogo, depois a lua do fogo,
tá? Então, a gente vai ter a celebração, a festa, depois a gente vai ter a lua, depois a gente vai ter a deusa do fogo, a senhora do fogo, e depois a gente vai ter a tríade, ou a trindade, ou a prova de fogo. Então, a realeza vai ser revisitada ou entendida de um jeito diferente. Vai continuar tendo o entendimento que aqui por base eu tenho o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, mas com uma nova nominalização e com uma intenção diferente de falar desses 4 elementos, porque vai ser assim em todos, né? Então, eu imagino que a gente esteja aqui falando de pajem quando é celebração, de cavaleiro quando é a lua, de senhora ou da deusa quando é a rainha, e da trindade ou tríade, né, ou triângulo quando é do rei. Tá? Essa, então, é um baralho que já teve uma releitura, é do Lois Carabeu. Lois Carabeu é um grupo de estudiosos de tarô e de produtores de baralho, né, em Torino, na Itália. Então, recuperando, inclusive, uma tradição que basicamente nasce na Itália, a produção, né, do tarot, e que só depois ele vai seguir para a França, onde ele se torna famoso em Marselha. Mas aqui, o Luiz Carabeu é uma turma que está meio que tornando o baralho de novo na Itália como um produto fino, como um produto estudado. Então, quando você compra baralho deles, você tem direito a fazer parte do site, né? Às vezes não tem tudo traduzido, está em italiano, mas eles têm sido bem primorosos em fazer em 4 línguas, mesmo o bookletzinho que está aqui ou que você baixa. Então, 5 línguas, perdão, tá? Em inglês, italiano, espanhol, francês e alemão. Então, eu diria que eles estão fazendo um belíssimo trabalho, dá para você pegar a parte em espanhol, né? Para quem não tem nenhuma outra língua mais complexa, vai pegar o espanhol, tá valendo. Então, fica aqui, muito obrigada, né? Principalmente por você estar comigo até agora. Obrigada por a gente estar junto nesse feriado, né? Das bruxas e dos finados, e que fica aqui a dica de 4 baralhos baseados nas bruxas e na Wicana que você pode estar aí, né, trabalhando as suas leituras. Então, lembrando aquela história, né, bem bacana, ajuda o canal, compartilha com quem também gosta, dá um joinha, me ajude a estar aqui divulgando sempre mais e o possível sobre o tarô, tá? Então, um beijo para quem já é daqui, e um beijo para você que está chegando e nos vemos numa próxima oportunidade. Até!